Legal. Então, iniciamos a gravação nossa reunião de domingo. Seja bem-vindo todos vocês aqui para a nossa reunião. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre atendimento, de como, aqui até eu pus o tema aqui, deixa eu ver o tema direitinho para não falar errado, que eu coloquei. O tema dessa reunião será como identificar corretamente os problemas dentro de um atendimento terapêutico. Tem muita gente me perguntando como que a gente sabe o problema da pessoa, né? A gente sabe que a gente tem os traços de caráter, que a gente faz a leitura corporal, que eu ensino vocês a fazerem leitura corporal, só que não, fora a leitura corporal, que a gente vê qual é a traumatização que ela está, qual é a dor do traço de caráter, a gente sabendo que tem, por exemplo, a pessoa está muito na dependência emocional, ela está muito com problemas de compulsão alimentar, a gente sabe que é um problema da oralidade, né, do traço de caráter oral. E aí, se é do traço de caráter oral, a gente sabe que a pessoa foi abandonada, né? Por quê? Porque são os 5 traços de caráter. Quem não conhece, a Marília aqui, que ela não conhece, você não conhece traço de caráter, Marília? Não. No meu Instagram, eu coloquei lá no meu story, você viu, Alex, lá no meu story? Não cheguei. Acho que o Anderson viu. Sobre que todos nós temos 5 traços de caráter, e eu fui falando do esquizoide, do oral, do psico, do masoca e do rígido. Eu falei só, lógico que 6 segundos, que não dá nada, né? A gente sabe que é muita coisa. Espera, deixa eu pegar mais gente aqui. E a Kelly. E aí, a gente sabe que, fazendo uma leitura corporal, o que é a leitura corporal, Marília? A leitura, o que é traço de caráter? Primeiro, são comportamentos adquiridos como mecanismo de defesa. Então, todos nós temos os 5 traços de caráter. Todos nós. Eu, você e todo mundo. Temos 5 traços de caráter. Com um pouquinho de características de cada traço. Só que, quando a gente tem mais características de um traço, por exemplo, pelo seu rosto aqui, estou vendo a Marília aqui, pelo rosto dela, ela tem muito do masoca. É ou não é, Alex? Sim. O quê? Você tem muito do traço de caráter masoca. Tá, o que é traço de caráter masoca? Eu vou falar as características, você vai ver se você se encaixa nela. Você tem todos, tá? Todos os traços. Só que só pelo rosto, sem conversar com você. Depois eu vou conversar e você vai falar. Só pelo rosto, você... Deixa eu pegar agora, a pessoa começou a enxergar aqui. Só pelo rosto, você é uma pessoa que se preocupa demais com os outros. Você tem medo do julgamento. Você não sabe falar não. Você se culpa, às vezes, por muitas coisas, que nem é culpa sua. Olha o dedinho dela. Você é uma pessoa organizada. Então, só dessas características, e tem milhares, tá? Milhares. Só dessas características, Boa noite, Patrícia. Só pelas suas características, a gente sabe que o seu traço predominante é o masoca. E aí, eu vou te perguntar assim, lógico, numa sessão terapêutica, tá? Vou te perguntar assim, qual é a sua queixa?
e você vai me falar qual a sua queixa. Vamos supor, eu vou inventar, Marília, tá? Vamos certo. supor que você fala assim, Patrícia, eu tenho problema em relacionamentos. Aí eu vou falar assim para você, aí a gente vai conversar. Com certeza vai chegar numa... Ai, peraí que tá chegando, gente. Com certeza vai chegar num momento onde vai chegar o não conseguir falar não, a culpa, o julgamento, o porquê do seu relacionamento não dar certo, vai chegar nessa... no direcionamento, vai chegar nisso. E aí, a gente vai fazer uma leitura e pode ser, não sei, porque eu não fiz a sua leitura, pode ser que você tenha dores em outros traços também, mas só pelo teu traço predominante, né, a gente pode achar, sem fazer, achar, que você tem algum problema de medo de ser humilhada, medo de ser julgada, porque é a dor existencial do traço de caráter masoca. Entendeu? Medo do julgamento, né? Justamente, medo do julgamento. Então, e aí, a gente vai voltar agora para o tema da aula, né? Como que a gente faz o atendimento quando a gente chega lá? Tudo tem um fato, todas as histórias da gente têm um fato que a gente passou. Não tem como, nossa vida é uma história. São fatos que acontecem na nossa vida, né? E para você identificar, ir na origem do problema, que é isso que eu ensino, ir na origem do problema, o que você tem que perguntar, qual que é a pergunta que você tem que fazer para o seu cliente? Aquele fato, o que significou para ele, naquele fato? Qual o significado que deu para ele? Porque pelo significado que aquilo fez para ele, a gente vai ressignificar. O que é ressignificar? É olhar de outra maneira para aquele fato. Então, aquele fato, vamos supor que... Depois eu vou falar com a Kelly, que a Kelly eu falei para ela que eu ia fazer uma leitura com ela, e se ela permitir, a gente vai fazer alguma coisa agora. Se a gente ir no fato, né, o fato que aconteceu, então, o que significou? Vamos supor que o fato foi que ela foi traída, a pessoa foi traída, a pessoa foi muito humilhada. O que significou aquela humilhação? O que significou para ela aquela traição? E aí, a gente vai ir na origem, e o que a gente faz para ressignificar? Para a gente resolver aquilo. Primeiro, a gente tem que saber o que significa aquilo para ela olhar de outra maneira. Porque muitas vezes, eu vou dar um exemplo assim, que eu já peguei várias vezes, a pessoa fala assim, minha mãe me abandonou, a minha mãe não estava nem aí comigo, tal, não sei o quê. Depois, quando a gente fez a sessão, ela percebeu que não foi abandono, que simplesmente a mãe dela não estava abandonando, simplesmente ela tinha muitos afazeres para fazer, mas ela nunca achou que estava abandonando, só que a interpretação dela foi um abandono. Outro exemplo, eu vou falar um exemplo meu, tá? Para vocês entenderem. Eu tenho 2 filhos, muita gente aqui, quem é meu aluno já sabe. Meus filhos nasceram na época de matrícula escolar, final do ano. Eu tinha escola. Eu amamentava a minha filha mais velha, e eu amamentava,
e falando no telefone. Hoje ela tem 34 anos, nem existia celular ainda. Então, pegava o telefone, falava, ela estava amamentando, falava, né, atendia as pessoas no telefone, tá, escrevendo, e ela amamentando, aqui amamentando. Qual foi a interpretação dela? Foi que a minha mãe me abandonou. Por que a interpretação dela foi que eu abandonei? Porque eu não dediquei a ela aquela proteção, aquele carinho, aquela atenção que se deve dar na hora de amamentar. Então, o que ela desenvolveu, o que ela aprendeu com aquilo? Ela aprendeu a ser muito vitimista, mimada, dependente emocional. Ela aprendeu aquilo. Porque se ela chorava, se vitimiza, chorava, né, ela, toda sentimental, ela ia ter a minha atenção. Então, foi o que ela aprendeu com aquilo. É o mecanismo de defesa. Todos os nossos comportamentos aprendidos são mecanismo de defesa. Por isso que a gente tem que falar, o que significou para você isso? Quem quer fazer uma leitura aqui rápida? Kelly, você quer fazer? Não sei se a Kelly está ocupada aí. Estou trabalhando, mas eu faço. Está trabalhando? Boa noite. Boa noite. Quer fazer agora ou na terça-feira na aula? Você decide. Porque na aula, não sei, você decide. Porque você está trabalhando, né? Não quero te atrapalhar. Não, eu faço agora também. Pode ser para mim. Pode? Pode. Então, vamos fazer agora, depois na aula a gente vê de novo. Tá. Então, vamos falar, vamos ver. Fala aí, Kelly, qual que é a sua queixa? O que você está aí? Minha transição de carreira, de novo? Transição de carreira. Tá, mas o que tem a transição de carreira? Bom, da última aula, você falou assim para mim que era para mim fazer as metas. Isso. Fiz as metas. Só que aqui a gente vai falar, tudo bem, só que é como aqui o pessoal não sabe, tá? Então é como se fosse um ET, todo mundo... Tá. Tá? Uhum. Então, começa. Então, a minha dificuldade de fazer transição de carreira é porque eu tenho medo de ser responsável de trabalhar sozinha, tenho medo de conquistar clientes, de buscar, porque eu sempre tive alguém que fizesse isso por mim, e aí eu não avanço. É isso? Medo de buscar cliente, transição de carreira. Medo de fazer as coisas por mim, e tenho medo de não dar conta de fazer essa transição de carreira e não conseguir mais sustentar meus filhos, porque aí eu descobri que eu vou ser uma empresária e que eu vou ter que dar meus pulos sozinha. Não vou ter mais alguém para fazer por mim, e eu tenho medo de ficar sem renda. Tá. O que significa para você esse medo? Esse medo de ir em busca de cliente. Então, o que significa para você esse medo? Medo de não dar conta, de não conseguir ser responsável pelo sustento da casa, sabe? Tá. Medo de não dar conta de sustentar a sua casa. Mas me explica o porquê. Porque passa na sua cabeça? Nunca fui uma adulta, né? Sempre tive alguém para fazer por mim. Então, até para conquistar os clientes, sempre fui indicada por alguém. Nunca precisei correr atrás de cliente. E aí eu tenho medo, assim, de receber pouco esse mês, eu não dar conta de sustentar meus filhos. De ter que correr atrás de cliente é uma coisa que eu nunca fiz. É esse medo mesmo da responsabilidade. Eu acho que eu nunca fui responsável. Eu sou muito responsável, mas eu acho assim que eu nunca tive a responsabilidade de ter uma empresa, de saber que a renda dela depende de mim.
Porque eu sempre tive um segundo serviço, mesmo ganhando menos do que eu ganho no meu laboratório. Então, pelo menos assim, que nem esse mês não entrou serviço no meu laboratório, entrou pouco. Mas aí eu sei que eu tenho uma segunda renda, que é o meu salário. Tá. É como eu visse assim, o meu laboratório não como a principal fonte de renda. É como se ele fosse uma hora extra. Mas aí depois eu percebi que ele não é uma hora extra, ele é minha renda principal. Mas até hoje eu não consegui largar o outro serviço. Por quê? Porque quando chega um mês que tem pouco serviço, eu sei que eu tenho aquela outra renda. Então eu não largo o serviço de CLT. Tá. E se você ser um pouquinho mais responsável, o que você acha que você vai ter que fazer? Conquistar cliente. E o conquistar cliente, pegar cliente para você, o que significa? Medo dele me falar não, que não quer meu serviço. E eu não ter uma fonte de renda segura para sustentar meus filhos. Esse medo é de ser rejeitada, é o medo do quê? Eu acho que é mais de ser rejeitada, de as pessoas que rejeitaram meu serviço. Deixa eu pegar aqui mais uma coisa. Porque aí eu percebo assim, que eu tenho 20 anos na minha profissão, mas eu nunca fui conhecida na minha cidade. Né? Eu não sou daqui, moro aqui 20 anos, mas eu não conheço clientes, eu nunca fui de redes sociais, nunca fui de tomar um café com alguém. Então, os clientes não me conhecem. Então, eu sempre trabalhei para alguém e recebi os elogios do meu serviço por causa do meu chefe, certo? Mas eu nunca tive relacionamento com o cliente. Então, as pessoas não me conhecem, elas não sabem que eu tenho 20 anos de profissão, que eu fazia o serviço para ela, por exemplo. Você acha que é medo do julgamento ou medo de não dar conta? Eu não tenho medo de ser julgada pelo meu serviço. Eu conheço a excelência do meu serviço. Mas como pessoa, o problema é eu como pessoa. Não tem nada a ver com o meu serviço. Tá. Você acha que as pessoas não vão confiar no seu trabalho porque não te conhecem? Porque se você faz para outra pessoa, eles estão confiando no seu chefe, né? Não em você. Eu não sei, porque, tipo assim, eu nunca saí, por exemplo, para ir comprar um prego, por exemplo. Aí eu precisava, eu ligava para meu pai, ligava para meu irmão, aí falava assim, na loja tal, você liga lá, vou ligar para você, vai custar tanto, ou eu vou pagar para você, então nunca tive que ir buscar, de ir fazer. Roupa, alguém sempre comprou para mim, certo? Eu não sabia nem o número da minha roupa. Então, aí agora que eu aprendi a fazer essas coisas, mas eu ainda, na parte da minha carreira, eu não dou conta de fazer, entendeu? Pouquíssimas vezes eu falo do meu serviço. E eu percebo até para quando eu conheço pessoas, o que você faz da sua vida? Sou protética. O que faz protético? Dentadura, dente. Não sei falar sobre a minha profissão, por que eu faço isso, por que eu gosto dela, qual que é o meu nicho. Eu não consigo falar, entendeu? Aí eu percebi assim, como sempre eu trabalhei para outras pessoas, então eu sou produtora. Eu sei fazer o serviço, mas eu não sei falar sobre o meu serviço. Entendeu? É que nem você olha na cara da Marília e fala para ela, você é assim, assado. Eu não sei falar assim, eu faço essa dentadura aqui por causa disso, disso, aquilo, outro, eu uso esse material assim, assim, assado. Entendeu? Agora, por exemplo, se o cliente me procura e ele fala para mim, você faz esse tipo de serviço? Eu faço. Que dente você usa? Eu uso dente tal. Qual que é a marca disso? Eu uso tal. Entendeu? Eu percebo que eu respondo perguntas. Tá. Ô, Kelly, quando você qual era uma outra situação sua
que você, além de você falou, né, que as pessoas iam comprar roupa para você, as pessoas iam comprar as coisas para você, as pessoas fazer, que outras situações, quando você era pequena, que você dependia das pessoas, e quando você fazia alguma coisa, você era julgada? Eu acho que desde muito pequena, sempre teve alguém para fazer, não, pode deixar que eu faço, não, pode deixar que eu pego. Mas eu não sei, porque, tipo assim, eu não sei se isso me tornou uma pessoa preguiçosa, ou se foi porque eu comecei a manipular, porque todo mundo fazia para mim, entendeu? Então, eu não tinha esforço para fazer, sempre teve alguém para fazer para mim. Então, tipo assim, quando minha mãe mandava eu fazer alguma coisa, eu já dava uma enrolada ali, aí alguém perdia a paciência e fazia para mim. Então, eu vivi minha vida só brincando e curtindo a vida. Eu fui aprender a ter responsabilidade com 13 anos, quando os meus pais se separaram e eu tive que fazer. Aí eu me deparei que eu não sabia fazer nada, eu não sabia arrumar uma casa, não sabia limpar uma casa, eu não sabia fazer comida. E aí eu tive que trabalhar tudo no esforço. Então eu faço tudo de última hora, faço tudo. Eu consigo criar uma ideia quando antes de uma bomba estourar, entendeu? Uhum, entendi. Sempre de Então última hora. então, você aprendeu com isso, aprendeu com essa coisa de, eu não sei fazer, eu deixo para depois, faço em último. Você aprendeu a deixar para a última hora para ver se alguém faz isso para você. É isso? Chantagear, eu acho, né? Tirar Oi? uma vantagem. Chantagear alguém, tirar uma vantagem, eu acho que foi isso. Manipulação, Uhum. né? Porque eu percebo agora, depois da terapia, que na minha casa eu já dou conta de fazer, Sim. entendeu? Antes, até quando eu ia fazer uma festa, alguém já mandava fazer o bolo, já mandava trazer as coisas, não sei o que, tudo pronto. De repente, a gente começou a fazer em casa, certo? Hoje eu não permito mais. Por exemplo, esse final de semana eu fiz o aniversário do meu filho, aí a gente ia fazer o bolo, depois eu percebi que ia ficar muito mais fácil, mais barato comprar o bolo. Aí eu comprei o bolo, resolvi fazer o churrasco, e eu estive na ação em todos os setores. Eu fui comprar, eu fiz, eu trabalhei, eu peguei, eu conquistei o dinheiro, não pedi nada para ninguém, eu lavei a louça, eu fiz a comida, entendeu? Então, na minha casa, eu já dou conta de fazer. Ninguém chega mais na minha casa e tem que ir para a cozinha porque eu não dou conta. Não, as pessoas hoje são visitas, elas sentam e celebram a festa. Uhum. Com aquela, você aprende, a Kelly, gente, para quem não conhece, tem muita gente nova aqui, a Kelly é minha aluna, ela já está comigo há 2 anos, Kelly, 2 anos. Quando ela entrou no treinamento, ela não, como ela falou, ela não conseguia dar conta da casa dela, os filhos dela faziam para ela, os filhos dela faziam comida para ela não é, Kelly, né? Ela não fazia, ela aprendeu a resolver as coisas da casa dela, como ela está falando agora. Ela aprendeu. Só que ela está com problema é na profissão dela, na carreira dela. Ela é protética, que é fantástica, até a Patrícia colocou, é fantástico mesmo, eu acho super bonito. E ela está com transição de carreira, porque ela trabalha para uma pessoa, só que ela sempre quis trabalhar por conta própria, que ela ia ganhar muito mais. E ela está com dificuldade de ir atrás dos clientes, porque eu, Patrícia, agora eu estou falando eu, Patrícia, como mentora dela, eu sei que ela tem capacidade. Eu sei disso, eu tenho certeza disso. Só que pela dependência emocional dela, o que é essa dependência emocional? É a oralidade dela, tá? Que tá com esse alerta na oralidade dela, com essa dependência emocional, que a gente vai trabalhar com isso, e também com o problema de rejeição, que é a rejeição, é lá do esquizoide, o primeiro traço de caráter, que a gente tem que ver com isso, porque eu acredito, Kelly, que não é a rejeição que você está com dificuldade, você está com dificuldade mesmo
de ser comparada com o seu trabalho de agora, trabalhando com o seu patrão, do que com você fazendo sozinha. É a comparação, não é rejeição, eu não vejo isso como rejeição. Tá? Eu tenho medo de ser rejeitada se eu for atrás de buscar cliente. Eu vejo mais assim, pelo que eu já conheço de você. Você tem medo de alguém falar assim, mas quando você trabalhava com o fulano, você fazia melhor. Agora, como você está trabalhando sozinha, não ficou tão legal como você trabalhava com ele. É a segurança do seu trabalho, é a segurança de onde você está. Eu não sinto isso, eu sinto que seja assim. Eu sei fazer. Então, eu já treinei isso. Assim, se tiver algum problema, como você vai resolver isso? Sozinha, você entendeu? Eu acho que mais a falta de segurança é que eu vou ter que resolver sozinha. Sim. Eu não vou ter ninguém para falar com o cliente, eu vou ter que falar para ele, eu vou ter que mostrar para ele a solução do problema. E aí, por exemplo, quando eu falo de dentadura, eu sei fazer muito bem, porque é o meu serviço que eu faço na minha casa. Mas o que eu faço lá no meu patrão, que eu quero fazer para mim, eu já venho estudando já há 5 anos. Mas eu entendo que eu não consigo falar. Aí, às vezes, quando dá um problema no meu serviço, eu tenho meu patrão para resolver. Olha, não deu certo esse serviço por causa disso, aquilo, outro. Aí ele vem e fala assim, então faz desse jeito. Aí eu falo, se eu estivesse trabalhando sozinho, para quem que eu ia perguntar? Exatamente. Por isso que eu falei que é essa coisa, não é a rejeição. Entendeu? É essa segurança que você tem no seu trabalho. Por isso que eu estou vendo que não é a rejeição. É a segurança. Porque se você fizer alguma coisa que não der certo, você tem com quem se apoiar. É a segurança. Por quê? Porque essa dependência emocional, que ainda você tem que trabalhar dentro de você, essa dependência emocional. Que essa dependência emocional vem lá desde quando você era pequenininha, que todo mundo fazia por você. E você não desenvolveu a sua responsabilidade. Lógico que você desenvolveu a responsabilidade, porque você é uma adulta, tem 5 filhos, e você tem que ter a responsabilidade. Só que o seu profissional, você vira uma criança. A sua criança ainda está no seu profissional. A mãe, Kelly, já virou uma adulta. Só que o profissional Kelly ainda está na dor dessa criança. Tá? E eu percebo que muitas vezes eu finjo que eu não sei mais do que o meu patrão, para mim poder ficar num lugar de conforto, para não dar conflito, entendeu? Às vezes eu percebo não, eu tenho certeza que muitos dos problemas eu faço sozinho. Tanto é que eu já estou numa fase que ele não olha mais o meu problema, meu serviço, para mandar para o cliente. Às vezes ele faz isso na minha frente para mim poder diminuir e mostrar que eu não sou uma grande profissional. Por quê? Porque eu vou pedir aumento de salário, eu vou querer sair para poder fazer para mim. Ele tem medo dos clientes mandar para mim, porque muitos clientes me mandam serviço na minha área. Às vezes ele me pergunta, eles te mandam esse tipo de serviço? Não, esse serviço eu falo para eles que tem que ser no seu laboratório. Para mim não criar atrito, sabe? Mas aí, depois que eu comecei a perceber isso, aí eu comecei a fazer o serviço mais sozinho e tentar entregar já pronto. E aí eu comecei a perceber que meu serviço sai do laboratório sem ele olhar. Principalmente quando ele está correndo. Aí ele fala, não, já pode embrulhar, já manda depressa. Eu falei, não, mas eu quero que você olhe, por causa da minha insegurança. Não vou olhar nada, pode mandar. Se o cliente reclamar lá, depois a gente resolve. Mas ele fala isso para mim poder me colocar no lugar de funcionário. Uhum. E pelo contrário, eu já vi várias vezes o cliente sentar lá e perguntar quem foi que fez o serviço, que sabe que não foi ele, que o serviço ficou ótimo. Não, eu tenho certeza da sua capacidade. Só que você tem que ter certeza disso. E você vai ter que ressignificar isso. Ô, Kelly, se põe numa linha do tempo aí, volta um pouquinho para trás. O que aconteceu
lá atrás, na sua linha do tempo, vai atrás, não esquece tempo, lá atrás, não esquece quantos anos eu tinha, vai percebendo situações suas que você fazia alguma coisa e você alguém falava assim para você, não tá certo, não é isso. Eu já fiz isso. E era meu pai. Meu pai era um manipulador, narcisista, que não assumia responsabilidade nem riscos. Quando minha mãe veio, que eu conversei com ela, ela me falou que ela era responsável pela casa e meu pai não fazia nada. Então, quando acontecia algum problema, ele me chamava para mim junto com ele. Quando voltava, que a bomba ia estourar e minha mãe ia brigar com ele, aí chegava, não, mas a Kelly que fez. E eu não tinha feito. Aí o que eu fazia? Eu ficava calada porque eu tinha medo dos dois brigar. Tá. E aí, Kelly, volta nessa situação. Volta nessa situação e fala exatamente o que seu pai falava. Volta. Fecha os olhos, volta nessa situação e volta o que seu pai falava. E repete e vê o que dá no seu corpo. Aonde pega mais no seu corpo. Se é no teu peito, se é nas mãos, se é no... Vê o que dá no teu corpo. Fala o que seu pai falava para sua mãe. Mas não foi eu que fiz. Quem fez foi a Kelly. Eu falei para ela não mexer e ela mexeu. Aí quebrou o negócio, eu tive que fazer isso, tive que pegar o dinheiro para poder fazer isso. Aí agora esse dinheiro que você quer eu não tenho, porque eu tive que arrumar um negócio lá. Foi caro o negócio lá. Aí minha mãe explode, briga com meu pai, xinga ele, e eu fico caladinha, quietinha, escutando, e falo, desculpa, mamãe, fui eu, desculpa, mamãe. Não vou fazer mais isso. Te dá alguma coisa no corpo, Kelly? Me deu um tremor no corpo todo, meus pés me amonçoou, e meu coração, uma dor muito grande. Então, fala de novo tudo que seu pai falava. Foi a Kelly, 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 não fui eu, foi a Kelly, até sair esse tremor. Ai, foi a Kelly que fez. Eu falei para ela não mexer lá. Foi a Kelly que fez, foi a Kelly que fez. Eu falei para ela não mexer, que ia estragar, que ia quebrar. Mas ela mexeu e eu tive que mandar consertar. Foi a Kelly que fez, foi a Kelly que fez. Foi a Kelly que fez. Foi a Kelly que fez. Foi a Kelly que quebrou. Ela estragou. Foi a Kelly que fez. Foi a Kelly que fez. Foi a Kelly que fez. Eu falei para ela não mexer. E ela quebrou. Foi a Kelly que fez. A garganta. Eu não dava conta de falar. E eu me encolhia para minha mãe não brigar com meu pai. Muitas das vezes o negócio já estava quebrado. Aí meu pai falava assim para mim: pega aquele negócio para mim. Aí quando eu ia pegar, eu falava assim: pai, estava quebrado. Aí era onde que ele dava desculpa para minha mãe. Sempre fui culpada de tudo. E essa semana eu entrei numa discussão com a minha mãe por causa disso. Ela faz as coisas do jeito dela, depois dá errado, ela me culpa. Como está teu corpo? Melhorou? Tranquila, uhum. Ô, Kelly, você percebeu que seu pai está ainda, a atitude dele é de uma criança? Ele também não tem responsabilidade. Ele está jogando a responsabilidade para uma criança menor que ele. Ele também tem atitude de criança. Agora, você se põe na vida dele. O que ele passou? Já fui atrás das minhas filhas.
Já fui atrás das minhas tias para saber como meu pai foi criado. Meu pai é o terceiro mais novo, então são 10 irmãos, são sete irmãs mais velhas do que ele, que sempre cuidou dele, sempre fez tudo para ele, escondia as coisas erradas que meu pai fazia, para o meu avô não brigar com ele. Meu pai, quando casou, pedia dinheiro emprestado para minhas tias e falava mal da minha mãe, culpava ela por tudo, e minhas tias cobriam as despesas da minha casa. Meu pai gastava o dinheiro sem responsabilidade, meu pai foi mulherengo, gastava dinheiro com mulher na rua, e a gente passeava muito final de semana, e não tinha organização financeira na minha casa. Você percebeu, Kelly, que não é sua, essa responsabilidade é do seu pai? E você está pegando uma responsabilidade que você trouxe para a sua vida agora, que você está simplesmente transportando isso para o seu trabalho, e que isso não é seu, é dele. Você só pegou isso dele, mas não é seu. Descarrega isso, Kelly. O que acontece comigo? Eu fico irresponsável do meu serviço para mim não ganhar o dinheiro? Que eu não posso ser maior que meu pai? Sim. A responsabilidade é dele, Kelly. É ele. Tira ele. Fecha os olhos. Fala para ele. Isso é seu, não é meu. Pai, a falta de responsabilidade é sua. Você não conseguiu ser responsável como pai, como esposo ou como chefe de família. Isso não é problema meu. As coisas que acontecem dentro da minha casa, eu sou muito responsável. Crio 5 filhos sozinha, sem depender de ninguém, sem precisar de ninguém. Isso aqui agora que o Senhor trouxe para mim, eu devolvo para o Senhor, porque isso aqui não é meu, é seu. Só está me atrapalhando. Só está me atrapalhando. Porque eu não consigo fazer dinheiro, porque o Senhor fica me culpando da falta de responsabilidade que foi sua. Eu já criei meus irmãos, não vou fazer mais nada por eles. Eles não deram certo na vida, foi por causa do Senhor, não foi responsabilidade minha. Os meus filhos todos estudam, estão avançando na vida, e isso é responsabilidade minha, o que eu ensinei para eles. O Senhor não se intromete mais na minha vida, porque eu não preciso mais dos seus conselhos, e as coisas negativas que o Senhor trouxe para mim, eu te devolvo. Porque a minha família é uma família abençoada, nós conseguimos ser responsáveis e sabemos muito bem o que a gente quer da nossa vida. Não se intrometa mais na minha educação, na minha responsabilidade, e principalmente na minha vida financeira ou na minha vida de trabalho. Te agradeço por tudo, mas a partir de hoje eu vou fazer tudo sozinho, porque eu sou responsável pela minha vida e sei muito bem o que eu tenho que fazer. E você vai honrar a sua vida, que seu pai e a sua mãe te deu, sendo a melhor pessoa que você possa ser na sua vida. A maior protética que tem, você vai ser, porque você vai honrar a sua vida. Honrar a vida é isso, é ser o melhor que você pode ser. É isso que é honrar pai e mãe. É ser o melhor na sua profissão, nos seus relacionamentos, na sua vida. É isso que é honrar. Honrar pai e mãe não é, ai, agradeço, eu tenho que amar meu pai e minha mãe, eu tenho que amar assim. Não, gente, não é. Honrar a nossa vida é ser o melhor na nossa vida. Ser o melhor na nossa profissão, ser o melhor nos nossos relacionamentos, ser o melhor com nossos filhos, ser o melhor com tudo na nossa vida, fazer o melhor com a nossa vida. É isso que é honrar o pai e a mãe, porque ele só nos deu a vida. Depois que a gente nasceu, depois que a gente não precisou mais deles, a gente tem que levar sozinho, principalmente a gente adulta. Todo mundo aqui é adulto.
Ninguém é criança. Então, não tem que ter responsabilidade de criança. O pai da Kelly e a mãe da Kelly estão tendo atitudes de criança. E se eles têm atitudes de criança, eles têm que cuidar da vida deles. Não é você que vai cuidar. Não é você que vai fazer alguma coisa para mudar a vida deles. É eles que têm que fazer. Você tem que honrar a sua vida sendo a melhor que você pode ser. E você já é uma super mãe. Que eu já sei como você está tratando os seus filhos. Você está uma super mãe. E agora você vai ser uma super profissional. Porque você vai honrar a vida que eles deram para você. Porque essa fase de responsabilidade que te deram, a responsabilidade da vida deles, não é mais sua, não pertence mais a você. Tá? Não pertence mais a você. Você vai fazer... Eu vi que você colocou lá no grupo com o Fábio, que você ia fazer o quebra de vínculos, o exercício da quebra de vínculos. Você chegou E fiz a carta. Devolvi para os meus pais a vida deles. Aí, minha mãe veio com uma briga feia essa semana, conversei até com meus irmãos. Entendi que ela não queria... Foi uma briga financeira, mas eu entendi que ela não queria o dinheiro. É porque, como eu larguei meus pais e não peço mais socorro, não estou lá de humilhação mais, aí eles ficam trazendo os problemas passados, que é para mim me abaixar e voltar a fazer aquilo que eles queriam, né? Que nem sábado, ontem, eu fiz 3 tipos de salada. Aí, quando acabou a salada, eu fui lá correr e fiz. Quando eu fui fazer a terceira salada, meu pai falou assim para mim, Kelly, queria tanto comer a salada de jiló. Aí eu falei, só um minutinho, pai, eu já vou fazer. Aí fui lá, fiz, era a terceira salada que eu ia fazer, fui lá e fiz, repus a salada. Aí quando eu pus, eu falei assim, aqui, pai, eu trouxe a salada. Ele falou assim, não, eu estava brincando, não queria não. E ele não comeu a salada. Então eu percebo que meus pais só querem me validar se realmente eu ainda estou obedecendo eles, se eu estou fazendo as coisas do jeito que eles queriam. Porque eu sou a única filha que não falava não, que não ia viver a minha vida e fazer só as coisas que meus pais queriam. Aí, você entendeu? Então, as brigas que acontecem, agora não acontece mais briga, mas as brigas que ainda ocorriam era por causa disso, porque eles queriam saber se eu estava no patamar de obediência a eles, entendeu? Aí fica assim, mas agora você só quer saber dos seus filhos, mas agora você não liga mais para mim, mas agora você não faz mais isso. Aí, eu já falei que agora estou vivendo a minha vida, agradeço por tudo, mas quando eles quiserem me ligar e falar de coisas positivas, eles podem me ligar. Mas que meu passado eu já tinha me perdoado, já tinha perdoado eles, mas que eu não ia mais falar sobre isso. Mas ainda eles tentam te manipular. Né? Eles tentam te manipular. E aí que você já melhorou muito. Lembra que você estava manipulando? Lembra? Quem não conhece a Kelly aqui, a Kelly estava... Foi o ano passado, a gente fez ela estava manipulando muito as pessoas sem perceber. Óbvio, a gente faz sem perceber, né? É normal a gente manipular as pessoas no dia a dia, porque a gente manipula, óbvio. A gente manipula quando a gente quer alguma coisa, mas não para... a gente manipula o normal, por exemplo, eu estou aqui, eu passei para vocês aqui um recado. Gente, eu vou fazer aqui a reunião, nananana, falei que vocês iam aprender coisas sobre atendimento, tal, não sei o quê. Até então, eu manipulei com o meu recado para vocês estarem aqui. Legal. Tá? Só que tem um jeito de manipular para conseguir as coisas para o nosso bem, por exemplo, para não ter responsabilidade, que isso não é legal. Que a Kelly fazia isso. A gente trabalhou isso, agora ela não está mais fazendo isso. Agora, você passou para dependência emocional, você tratou aquilo, essa manipulação que você fazia.
ela fazia com o ex-namorado dela, ela fazia com a mãe dela, ela fazia com o pai dela. Agora, você tem que tratar agora dessa dependência emocional, que você não tem que ter mais dependência emocional, porque você está devolvendo isso para os seus pais. Eu quero que você entenda isso, para ressignificar isso, tá? Você só faz isso. Muitas vezes, Kelly, a gente faz isso para pertencer, às vezes, pertencimento à minha família. Isso é inconsciente. Eu estou fazendo isso igual o meu pai para pertencer a ele. Por quê? Porque eu sou a única filha que faz tudo, a única filha que falava amém, a única filha que... Então, para não desagradar, a gente faz certas coisas igual para pertencer à família. Isso é inconsciente. Só que você não precisa mais fazer isso. Porque agora você já é adulta. E adulta anda sozinha, você não precisa mais das pernas deles. Aí, para mim trabalhar agora a minha dependência emocional, eu vou sentir o vazio, porque não tem ninguém aqui para fazer para mim, certo? Vou ter que ser uma adulta responsável para mim poder fazer. E aí eu vou trabalhar a questão de ficar sozinha, porque, na verdade, não é porque eu estou sozinha, é porque agora eu não preciso mais de ninguém para fazer para mim, certo? Exatamente. Exatamente. Muito bem. Ela está falando isso, gente, porque ela sabe os traços, tá? A Kelly é uma das minhas alunas que ela mais trabalha com os traços de caráter, de todos que eu tenho, acho que a Kelly é a que mais trabalha com traços de caráter. Ela sabe exatamente, porque ela falou, eu vou trabalhar com o meu vazio. Por quê? Porque o vazio dela, que seria o esquizoide, que é o traço de caráter que fica mais sozinha, que gosta de ficar sozinha, que não depende das pessoas, ele faz tudo sozinha, tal. O rígido também. Ela tem que trabalhar com isso para tirar ela tem que trabalhar com esses traços, né, que é o rígido, que é o esquizoide, para tirar ela do oral, da independência emocional. Por isso que ela falou isso, tem que trabalhar com o meu vazio. Porque você tem que trabalhar com o seu rígido, muito com o seu rígido. Tá, Kelly? Porque eu entendo assim, o dependente, ele precisa de muitas pessoas, precisa estar muito cheio. Exatamente. E aí agora vai vir o vazio, eu vou estar sozinho, certo? E como que eu vou preencher esse vazio? O que eu vou fazer? Aí eu acho que, para mim, é o psíquico, que ele é muito alto, certo? De negociar, vamos fazer assim, vamos construir isso, vamos fazer essas metas assim, vamos buscar fazer sozinho dessa forma, certo? Aí, para mim, no meus traços, o psíquico vai, negocia e faz os planejamentos para mim, certo? Aí depois eu volto para o rígido, porque eu tenho dificuldade de ação. Uhum. Então, vou fazer uma caminhada sozinha, vou para o clube sozinha, até que eu consiga chegar e ir no cliente sozinha. Exatamente, é isso mesmo. Parabéns. Obrigada. Parabéns, é isso mesmo. Ela tem que trabalhar com os outros traços, tá? Com as características dos outros traços, por isso que a gente tem os 5 traços de caráter, e todos têm várias características. A gente sabendo da característica de cada traço, a gente vai trabalhar um pouquinho, tá? E aí, o que acontece? A gente tira a dor daquele traço, do oral, para colocar no recurso. Deu para vocês entenderem? Vocês têm alguma pergunta para fazer sobre isso? Eu vou falar sobre as minhas metas, então. Sobre a questão disso que a Patrícia me falou, eu tinha um exercício para fazer, que era fazer as metas. Então, eu percebi o seguinte, que no laboratório que eu trabalho, está vindo cada vez menos serviço. Por quê? Porque nós temos que fazer a transição do analógico para o digital. Meu patrão já falou para mim que não vai fazer, certo? Então, eu tive uma conversa com ele essa semana, tive muito medo, que eu queria aumentar o meu salário, não sei o quê, não sei o quê. Aí ele falou para mim que não ia aumentar o meu salário, às vezes ele vai despedir a outra moça que está lá e vai ficar só nós dois, porque ele vai reduzir ainda mais a quantidade de clientes, porque os clientes não estão mandando mais esse serviço, porque estão indo para o digital.
E aí eu estou no meio dessa situação. O que eu vou fazer para mim? Né? Porque se ele fechar o laboratório, ele vai aposentar e vai viver a vida que ele quer. E eu, como que eu vou ficar? Então, eu não vou ter uma renda fixa, meus filhos dependem de mim, e eu preciso fazer alguma coisa agora, antes que eu perca a minha renda. Então, eu já fiz os cursos que eu precisava, vou procurar alguns clientes que eu já tenho para mim saber como que eles estão trabalhando com o digital, porque eu estou perdida nessa parte. Aí eu já, pelos meus cursos, eu já sei quais os equipamentos que eu vou precisar. Vou fazer essa semana um orçamento para saber quanto que eu vou gastar com os equipamentos. Já me decidi que para mim avançar mais rápido, eu vou ter que fazer um empréstimo grande para mim poder ir mais rápido. E aí, quando eu conseguir conquistar esses clientes, eu vou pagar esses equipamentos muito mais rápido, muito mais fácil para mim fazer a minha transição de carreira. E aí eu vou começar a depender bem menos do meu patrão e começar a trabalhar para mim. Exatamente. Muito bem, Kelly. São as metas que você está fazendo para alcançar o que você quer. É aquilo que a gente trabalha lá no treinamento, tá? É bem isso. Tá? Então, deu para entender, gente, que para vocês atenderem clientes, quem é terapeuta, você tem que saber o porquê. Como eu falei para o que aconteceu, como ela viu isso. Como ela viu essa falta de responsabilidade. É que a Kelly, lógico, que a Kelly, como ela está comigo já há 2 anos, ela já sabe os traços que é, onde ela vai buscar, tal. Mas a cliente, quem não conhece os traços de caráter, o cliente que você está tendo, não conhece isso. Ela não sabe isso. Então, o que significa essa dependência dela? Né? A Kelly sabe, porque ela está comigo já faz um tempo. Mas se ela não estivesse, fosse uma outra cliente, o que era essa dependência? O que significava essa dependência emocional? O que ela aprende? Por isso que eu falei, o que ela aprendeu com isso, de ser dependente emocional? Aprendeu o quê? Ficar quietinha, manipular as pessoas para fazer para ela. Então, ela aprendeu isso com essa dependência emocional, ela aprendeu o quê? A manipular as outras pessoas para fazer por ela. Então, a Kelly já sabe e ela já trabalhou com isso. Hoje ela não manipula mais. Só que tem pessoas, tem clientes que não percebem isso. E a gente tem que mostrar isso para ela. O que ela aprendeu com isso? Olha as perguntas que tem que falar. Qual que é o significado que teve isso para você? Essa dependência. O que você aprendeu com essa dependência emocional? Aprendeu a fazer o quê com essa dependência emocional? O que aconteceu na sua vida para você virar uma dependente emocional? Como ela falou, aconteceu que o pai dela acusava ela, que ela não tinha responsabilidade. Então, ela aprendeu que ela era culpada de todo mundo, culpada de tudo. Então, se ela é culpada, por que ela tinha que fazer? Por que ela vai fazer se ela é culpada? Para ter julgamento? Então, ela prefere se recuar para ninguém culpar, para ninguém julgar e para os outros fazerem por ela. É mais fácil, é mais cômodo. Dói menos. Né? Só que quem é dependente emocional? É uma criança. E hoje, a Kelly é uma criança? Não, é uma adulta. Hoje ela tem que criar os filhos dela? Tem. Ela tem uma posição? Tem. Ela é capaz de fazer uma carreira linda, maravilhosa, porque ela tem capacidade? Tem. Eu sei que tem. Eu já falei isso para ela. E por isso, Kelly, que você faz você fez agora, né? Falou com o seu pai, falou na sua mente, ressignificou isso, mas se precisar, faz de novo. Tá? Faz de novo. Sentindo o seu corpo até e vai falando para ele até essa coisa que você falou, que esse calafrio, essa coisa na garganta, sumir. Porque é isso que dá isso, essa coisa na garganta, esse calafrio, são engramas, são traumatizações saindo do seu corpo, saindo.
querendo ir embora, saindo. Você pode fazer esse exercício, o exercício do quebra de vínculos, e depois disso, Kelly, eu não sei se você fez até o final daquele que a gente tem que realmente levantar e fazer assim, ó, como se estivesse tirando aquela mochila, tira aquela mochila do seu corpo, tira, que você não tem mais a responsabilidade do seu pai. Tira aquilo que não é sua responsabilidade. Entendeu? Porque quando a gente chacoalha isso, gente, isso é cientificamente comprovado. Comprovado. Quando a gente chacoalha o corpo, chacoalha mesmo, chacoalha a cabeça, chacoalha o corpo, é como se tivesse saindo todas as suas traumatizações. Sabe quando sai do teu corpo tudo aquilo pesado? Isso daí é cientificamente comprovado. Porque o nosso cérebro, o nosso inconsciente, não sabe o que é imaginação do que é real. Então, ele sente mesmo que está desprendendo do corpo aquilo. E você volta com uma outra vibração de energia, de fazer, de vai acontecer, que eu posso, eu tenho capacidade. Tá? Dá força para você ir adiante. Isso é comprovado. E uma dica que eu dou, porque quando eu trabalho com a Patrícia, eu trabalho como se eu fosse agora a cliente dela, certo? Então, na minha cabeça, eu fico assim, eu sou a cliente, mas aí eu sou aluna e agora eu sou terapeuta. Como que eu vou fazer isso se eu tivesse um cliente, certo? Mas aí tudo que ela fala para mim, o que acontece? Quando a Patrícia fala para mim, eu entendo as coisas, eu absorvo, e aí ela me volta para o recurso, eu fico leve, certo? Aí daqui a pouco a gente desliga, e o que eu vou fazer? Eu vou pensar em tudo que ela me falou, as coisas que eu tenho que fazer. E aí, por exemplo, como eu vou procurar o cliente? Quando eu for procurar o meu cliente, eu vou me sentir culpada. Por que eu vou me sentir culpada? Porque meu pai falava que tudo que dava errado era culpa minha. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar como eu conversando com o cliente, como se ele estivesse me entregando aquele serviço, que ele estivesse gostando, faço esse exercício. Outro exercício que eu faço também é a questão, tipo assim, se der errado, eu vou procurar outra pessoa. Mas qual que é a sensação que está me dando no meu corpo? Aí eu volto, faço o exercício que a Patrícia passou, procuro na plataforma qual que é o melhor exercício, faço ele de novo até que eu consiga fazer aquilo que eu tenho que fazer. É isso então, mesmo. para mim, assim, um planejamento de buscar o cliente, para mim é uma dificuldade muito grande. Mas agora a Patrícia me mostrando por que eu tenho dificuldade. E aí, quando essa sensação lá na ação for me mostrar que aquilo ali realmente é difícil para mim, como que eu vou trabalhar isso? Ah, eu vou chamar meu psico é meu negociador, com ele eu conquisto muita coisa. Ah, mas vai vir o oral, que ele vai me fazer sentir vazio, aí eu vou murchar na frente da pessoa, vou fazer cara feia, vou querer chorar. Aí eu já trabalho tudo isso antes de ir lá buscar o cliente. É isso mesmo. Tem vários exercícios dentro da plataforma, vários. E a Kelly é uma pessoa que eu acho muito legal, que assim, ela me pergunta muito, gente, todo mundo tem meu celular, quem está no meu treinamento, todo mundo tem meu celular, todo mundo. E eu respondo, todo mundo. É assim, eu não deixo de responder. Olha, vai fazer isso. Kelly, vai fazer isso. Alex, faz isso. Anderson, faz isso. Sempre respondo. Sempre. Mari, vai fazer isso. Entendeu? Não tem um aluno meu que eu não respondo para quê? Para sair do... É por isso que está no treinamento. Quem está no treinamento é para sair dos desafios. Não é só para ser terapeuta. Um terapeuta tem que estar bem. Tem que saber que não está bem com ele, o que não está bem com ele, que ele tem que resolver. Porque senão você vai se sentir uma fraude quando vai atender seu cliente. Então você precisa estar bem. Por isso que eu trato os meus clientes, meus alunos, eu trato. Primeira coisa, eu trato. Depois, ele vai se tratando e vai
aprendendo a ser um terapeuta. Vai sair com certificado de terapeuta integrativo em leitura corporal. Mas, primeiramente, tem que ser tratado. E a Kelly, quando entrou no meu treinamento, ela nem abria a câmera, para falar a verdade. Ela só chorava. Só chorava. Ela não tinha... Assim, bom, ela ia se matar, né, Kelly? Ela ia se matar. Literalmente, tá? Ela tá aqui. Não tô mentindo, ela tá aqui. Pode falar. Tá? Depois disso, os filhos dela só faziam as coisas por ela. Ela não fazia nada. Ela não fazia nada. Eles faziam tudo. Hoje ela criou os filhos dela. Quando eles estão com algum problema, ela já fala, vai fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo, fazer... Bom, enfim, ela tratou todos os filhos dela. Ela conseguiu comprar carro, ela conseguiu pagar as contas dela, ela conseguiu emagrecer, ela conseguiu curar a fibromialgia dela. Tudo. Endometriose, né? Não tinha muita coisa. Endometriose também, entendeu? Então, quer dizer, gente, é uma coisa que o treinamento não é só para ter certificado em terapeuta. Porque se você não souber se tratar, não souber saber o que você tem, como ela está fazendo, agora eu vou fazer isso, eu vou lá na plataforma, às vezes ela pergunta para mim, como várias perguntas, as pessoas perguntam, Patrícia, eu estou com dificuldade, que exercício que eu faço? Ó, vai em tal exercício e faz esse exercício. E muitas vezes, alunos respondem, que ela estava falando com o Fábio já respondeu, Kelly, faz esse exercício e tal. É lá no nosso grupo, no nosso treinamento, tem um grupo e a gente fala. Mas é muito legal. É muito legal. Então, esse treinamento é para vocês se tratarem e para conseguir atender uma pessoa e saber como vocês vão tratar. Que exercícios vocês vão passar, como vocês vão atingir o objetivo que eles querem. Que nem, logicamente, que a gente dá o caminho. Quem faz é o cliente. A gente só dá o caminho. Só dá o exercício, só dá o caminho. Mas quem vai fazer é o cliente. Como a Kelly agora. Eu dei o caminho para ela. Quem vai fazer é ela. Eu não tenho como chegar na cabeça dela, na coisa dela e mexer com falar, ó, Kelly, ela tem que fazer. Se ela não fizer, eu dei a minha parte, agora ela tem que fazer a parte dela. Eu estou lembrando aqui, estou achando até engraçado. Eu perdi meu cachorro, depois de 16 anos. Eu perdi meu cachorro agora no carnaval. E aí eu falei, meu Deus, por que esse cachorro foi morrer logo agora no carnaval? Eu desesperada, eu chorei 2 dias. Antes dele morrer, eu chorei 2 dias de dar depressão, senti ir para a cama. Eu não dava conta de comer, não dava conta de fazer nada, não dava conta de cuidar dos meus filhos. E eu chorando, e o cachorro não morria. Eu não deixava o cachorro morrer. Aí, quando eu tive coragem, eu cheguei lá perto do cachorro, fui, conversei com ele, mas isso assim, eu já tinha feito um escândalo, já liguei para o veterinário, liguei para os primos, liguei para o meu filho que estava pulando carnaval fora da cidade, e fiz meus filhos ficar tudo chorando, sofrendo comigo. E aí, quando esse cachorro resolveu morrer, porque ele não morria, ele morreu de olho aberto, porque eu não deixava ele morrer. Tadinho. Aí ele só morreu quando eu realmente deixei ele ir. Sabe? No outro dia de manhã, para enterrar o cachorro, quem disse que eu fazia alguma coisa? Meu vizinho teve que vir aqui, minha vizinha me chamou na casa dela. Quando eu fui na casa dela, meu vizinho veio, pegou o cachorro para levar embora, porque eu queria enterrar o cachorro, eu queria colocar ele dentro da minha casa. Nossa, misericórdia. Aí, quando eu parei para pensar por que eu estava sofrendo tanto por causa daquele cachorro, e o que acontecia, o que aconteceu? Eu me senti culpada. Eu achei que eu não fui uma boa cuidadora dele. Aí eu voltei lá para o meu pai, porque meu pai falava que eu não fazia nada direito. Aí que eu consegui ter paz, ter alívio, sabe, de deixar meu cachorro embora. Aí eu fui viver minha vida, como se eu tivesse tirado um trem do meu coração. Aí eu fui viver minha vida, fui limpar minha casa, fui lavar a casa, fui lavar onde o cachorro ficava, eu precisava lavar.
Aí que eu consegui ir para o clube com meus filhos, viver minha vida. Eu falei, gente, olha como a gente não para pensar, para a gente, não sei. Autoconhecimento, né, Patrícia? Para a gente ser educado. Gente, Era autoconhecimento para estar sofrendo até hoje com o cachorro. Kelly, você vai pegar todas as situações, tá? Com o seu pai. Você vai fazer isso que eu fiz com você. Você vai voltar, vai ver o que teu pai falava, fala, até sair essa coisa. Depois vai de novo, ver se tem outra situação. Porque pode ser que tem várias situações. Essa que você fez foi uma. Pode ser que tem várias situações. E você vai fazer cada pedacinho da sua história, você vai falar. Você vai falar o que ele falava para você. Kelly, você não fazia, tá errado, você é culpada. Sente isso, você é culpada, até sair aquela desconforto em você. Quando sair a desconforto, você vai em outra, até sair. Por quê? Porque isso aí tem que botar para fora. Não pode guardar, tem que botar para fora. Por isso, mas tem que reviver isso. Lógico, gente, se a gente não reviver, a gente não põe para fora. Tá? Não pode guardar isso. Tudo que você passou, tá lá, tá dentro de você, tá aqui, tá dentro da sua pele, das suas células. Todas as suas traumatizações estão aqui dentro de você, você passou. Não tem como apagar uma borrachinha, não tem. Estão aqui dentro de você, você passou aquilo. Não tem como voltar atrás e não passar por aquilo. Você passou. E como você passou, você tem que botar para fora. Quando você botar para fora, acaba. Sabe quando você comeu alguma coisa estragada? E aquela coisa, você está passando mal, o teu fígado está passando mal, está tudo passando mal porque você comeu alguma coisa estragada. Você só melhora quando você vomita ou quando você faz depois para fora. É igual, gente. É igual. Você já comeu. Está lá dentro. Não tem como descomer. Não tem como. Vou voltar para não comer. Não, você já comeu. Então, você só vai passar bem se você põe para fora. É a mesma coisa o emocional da gente. A gente só se livra se a gente põe para fora. Como que a gente tem que ir para fora? Reviver e falar. Aí tem que falar. Falar. Porque falar é botar para fora. Por isso que a Kelly falou da garganta. Por quê? Porque eu não conseguia falar. Fala, até botar para fora. Tá? É isso que eu ensino, mas é qualquer coisa? Não é qualquer coisa, porque a gente tem que saber o que foi, que significado que aquilo deu para você, que significado que deu para o seu cliente aquilo. Como eu fiz o fato, aquele fato, o que isso significou para ele, o que ele aprendeu com isso, e é uma anamnese que eu ensino a fazer, para você atender os clientes. Tá? Isso que eu faço no meu treinamento, que terça-feira tem aula do treinamento, viu? Quem é meu aluno aqui, terça-feira tem aula do treinamento. Terça-feira... Essa é para os alunos... Próxima. Oi? É só para quem já é aluno, na terça-feira. Terça-feira, não é essa, próxima é só para os alunos. Tá. E como é que eu vejo? Porque eu não vi nada ainda. É terapia interativa e terapia corporal, né? Isso. E aí eu Marília, vejo como você vai estar comigo? Como você vai estar comigo na quinta? Isso. Eu passo tudo para você. Tá ótimo, que eu quero saber. Aí depois eu passo lá no meu Instagram. Você está no meu Instagram? Não. Eles mandaram. É Patrícia Rimbano, esse é o meu nome aqui, Patrícia.Rimbano. Rimbano, aqui, meu sobrenome, ó. Rimbano. Tá? Entra no meu Instagram, lá eu falo muito dos traços de caráter. No meu YouTube tem muitos vídeos de traços de caráter, tá? Só que eu não ensino só traços de caráter. Eu ensino agora, por exemplo, as aulas que eu vou começar agora com eles, vai ser sobre sistêmica.
Por que o sistema? Porque o sistema da gente, onde a gente vive, aonde a gente mora, aonde a gente viveu, a gente aprendeu, é um sistema, tá? Isso também faz com que você tenha muitos problemas com o seu sistema. Porque se no seu sistema, na sua família, tem uma pessoa que só te culpa, por exemplo, no caso da Kelly, o pai dela só se culpa, o que vai acontecer? Ela absorve, né? Tá? Então, o sistema, quando eu fiz um vídeo, acho que eu fiz vários vídeos, mas eu fui programando. Eu fiz um vídeo sobre o seu ambiente te deixa doente. Por quê? Porque muitas vezes o seu ambiente está te deixando doente. Aquela pessoa, pode ser o pai, a mãe, marido, primo, tio, sei lá, o seu vizinho. Com certeza. Está te deixando doente. É a mesma coisa, gente. A gente está fazendo regime, tá? Está fazendo regime, e você mora com uma pessoa que ama comer pão, bolo, doce. Você vai conseguir? É um sofrimento. É um sofrimento. É um sofrimento. O seu sistema, quando você está num lugar, anda com pessoas que só come coisas saudáveis, vai em academia, faz coisas, não vê essas porcarias da televisão, bebe água, faz coisas saudáveis, você está andando com essas pessoas, automaticamente você começa a fazer também. Você começa a ir para academia, você começa a comer coisas saudáveis. Agora, se você mora com um monte de gente que come um monte de besteira e ainda mora do lado de uma padaria, que vem aquele cheirinho gostoso de pão, gente, é o sistema, é onde você mora, é o sistema. Não é? A Patrícia até risada aí, mas é verdade. É tipo uma formação, Patrícia? É uma É. formação, né? É um treinamento onde eu ensino vai do zero até ser um terapeuta. 1 ano você fica comigo, assim, eu pego mesmo na mão, tá? Patrícia, eu estou atendendo uma pessoa, o Alex, todo dia, Patrícia, estou atendendo uma pessoa assim. Como que eu faço? Então, vamos lá. Eu vou junto com ele, não atender a pessoa, porque não dá para atender os dois, mas ele vai me passar na anamnese, vou falar, olha, faz isso, dá esse exercício, faz assim, até a pessoa se sentir segura. Tá? E dá uma supervisão, né, assim. Uma mentoria. Mentoria mesmo, né? Tá? Fora isso, eu trato as pessoas. Os meus clientes, os meus alunos, eu trato. Eu faço tratamento. Eu estou doida para saber já o valor. Tá? Eu faço tratamento. Não é só... Perfeito, Não é só... A Kelly, por exemplo... eu vi agora, né? A Kelly comprou vitalício. A Kelly já está comigo já vitalício. Entendeu? Entendi. Quem mandou um beijo para você foi a Carmen, Kelly. Ai, obrigada. Outra para ela. Saudade. A Carmen é uma freira e ela faz o curso comigo, também comprou vitalício, só que ela mora em Portugal. Então, essa hora, para ela, já é 12:00, 1h da manhã. Então, ela fala, Patrícia, não dá para ir à noite, coitada. Então, ela liga de manhã, ela vê a gravação, geralmente ela me liga de manhã, que lá já é a hora do almoço, e eu falo muito com ela, e ela perguntou de você, Kelly. E eu falo, manda um beijo. Parabéns para a Kelly também, porque ela é uma vitoriosa. Então, parabéns, seu depoimento, viu, Kelly? Parabéns. Obrigada. A Kelly é uma fofa. A Kelly é uma pessoa que... Ainda bem que ela comprou o vitalício, porque eu quero ela na minha vida toda. Sempre, é verdade. Mas não é puxando o saco da Patrícia, não, mas eu falo assim que eu tive muita dificuldade para pagar, sabe?
E a Patrícia me ajudou muito, porque ela viu que realmente eu ia me matar, sabe? Eu não via, não sabia que eu estava querendo me matar, mas a Patrícia entendeu isso, sabe? E ela me socorreu. E aí eu falo que ela socorreu minha família toda. Então, assim, hoje, o que eu paguei para ela foi irrisório, da transformação que ela fez na minha vida e na vida dos meus filhos. Porque meus Entendi. filhos também mudou muito. Ter o equilíbrio, isso que é importante, né? Não só o que Nossa, vive, mas a conquista. Porque, por as exemplo, assim, conquistas, né? eu comprei um carro em 3 semanas. Eu nunca tive um carro, nunca imaginei em dirigir, e eu peguei o carro, fui dirigir sozinha. Eu aprendi a dirigir sozinha, entendeu? Eu tinha uma dívida com o financiamento da minha casa que eu falava que eu não dava conta de pagar. E já estava atrasado 3 anos, eu paguei em 2 meses. E aí eu falo assim, eu não tenho dinheiro, mas quando eu pego para fazer uma coisa, eu faço Resolve. dinheiro, entendeu? Eu viajei sozinha, fui para Maceió, uma viagem sozinha, eu nunca tinha viajado sozinha. E foi assim, eu falei, ah, vou viajar. Aí eu fui, peguei o dinheiro, comprei a passagem e fui. Fui com amigos, né? Mas assim, eu não tinha o dinheiro, você entendeu? Aí eu decidi que eu ia viajar e fui. Foi muito sofrido, foi difícil, porque depois que eu entendi que eu estava lá sozinha, que não tinha ninguém para fazer para mim, que eu ia ter que pedir para o garçom, eu tive que pedir o Uber, tinha que ir na praia que eu queria. Foi muito difícil. Mas, assim, as conquistas foram muito grandes, sabe? Eu Muito tenho um filho grande, assim, que ele tinha ansiedade dele surtar. Ele surtava no meio. Aí agora ele entendeu por que ele surtava, onde estava a ansiedade dele, e ele mesmo tratou, sozinho no meio da rua, não tinha ninguém para socorrer. E ele foi o socorro dele. E aí, esse ano, o ano passado, ele prestou para uma prova numa escola federal, não passou, mas ele falou assim, mãe, agora eu sei o que eu errei e o que eu vou fazer, e o ano que vem eu vou tentar de novo, sabe? Nossa, Aí ele que queria um dinheiro maravilha. para comprar um celular, ele foi, começou a fazer um serviço e está guardando dinheiro. Aí ontem na festa ele comentou com os amigos, nossa, eu queria comprar um celular assim, assim, assado, mas me falta o dinheiro, não sei o quê. Aí ele conseguiu fazer as pessoas dar R$ 100 para cada um, para ele poder comprar um celular. Olha o rico dele também, menina. Ele tem 14 anos, certo? O de 15, a gente curou 2 anos atrás a depressão, ele entendeu por que ele tinha depressão. Ele não conseguia ter uma vida social, não conseguia ter amigos. Ontem foi o aniversário dele, ele tinha me pedido para mim se eu podia chamar 5 coleguinhas para jantar. E aí virou uma festa. Ele não ficou no celular. Aí ele participou da festa ativamente com os amigos dele e foi para ele uma vitória muito grande. E ele conseguiu passar nessa escola federal sem estudar. Eu falei para ele, você vai prestar essa prova. Aí, no último dia, ele resolveu fazer a inscrição. E eu falei, você não está estudando, você não vai passar, você não vai passar. Mas o esquizoide dele é tão grande, mas tão grande, que ele passou na prova. E aí, eu tive reunião esses dias na escola, e eu falei assim, como você vai fazer? Porque eu não estou conseguindo, para mim eu estou desesperada, porque são 15 matérias no dia. Como você vai fazer isso? Mãe, calma, eu já planejei. Eu já sei como eu vou estudar, eu já sei que hora que eu tenho que levantar, eu já sei a hora que eu tenho que ir para a escola, eu já sei como eu vou fazer todas as tarefas. E a professora falou assim que essa tarefa, essa matéria que eu tenho dificuldade, ela vai me ajudar. Pode ficar tranquilo que eu não preciso de senhora. E eu não levanto meus filhos para ir para a escola mais. Eu não tenho que gritar. Eu não brigo mais com eles. E aí eles falam assim, mãe, tá vendo o que eu fiz? A consequência dos meus atos, né? Viu? Parabéns. Gente, a gente fala, quando a gente se cura, e está em Tudo, volta da gente cura também. tudo muda, né? Tudo muda, Impressionante. tudo muda. Não tem como. E eu falo que é tudo isso só em 2 anos, porque foi muita coisa, gente. Todo mundo aqui em casa não foi presente emocional. Nossa, Eu levava todo mundo para o Belém. Eu não deixava meu filho mais velho namorar. Ele não saía sozinho. Ele, com 22 anos, ainda era mocinho. Hoje ele tem a namorada dele, hoje ele viaja com ela, hoje ele faz a faculdade dele, não depende de mim, ele trabalha e paga a faculdade dele. Eu não preciso saber se ele precisa de uma cueca ou de uma camiseta. Ele é totalmente independente de mim.
Olha só, criou a independência, né? Nossa, gente, vocês não têm ideia como que era a casa da Kelly e como tá. Vocês não têm ideia. Ai, orgulho. Muito É bem, muito parabéns. legal. Em 2 anos é assim, nossa, é impressionante. Eu vivia na casa do meu pai, brigando com ele, brigando com a minha madrasta, e eles me mandando embora de casa. Mas eu estava lá todo final de semana. E meus filhos também, naquela meio daquela bagunça, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Hoje é meu pai e minha mãe que vem atrás de mim, sabe? Hoje eu consigo falar os não, agora eu não posso, hoje eu estou trabalhando, hoje eu vou sair com meus filhos, sabe? Eu consegui colocar meus filhos no ninho, que é uma coisa que eu percebi que eu fazia para os outros, mas não fazia para meus filhos. Hoje, por exemplo, agora eles estão fazendo churrasco ali e me chamando, vamos, mãe, se a gente vai jantar, vem, mãe, jantar, você entendeu? Eles já fizeram a janta, já estão jantando. Entendi. Entendeu? E a gente não depende mais de amigos para viver, para sobreviver. É os amigos que correm atrás da gente. Não, tá de parabéns. Lá não Obrigada. tem, Oh, meu Deus. a Kelly falou, lá tem a cura da criança interior, tem o destrave financeiro, a psicossomática. Nossa, eu estou encantada. Eu estou contando aqui os minutos para chegar quinta-feira, às 16 horas. Eu quero saber tudo, viu? Mas Gente, parabéns, tem mais alguma gente. pergunta? Tem mais alguma pergunta? Eu não. Eu quero parabenizar a Kelly. Kelly, parabéns. E continue. Muito linda a sua história. Eu gosto muito de ouvir essas histórias de superação, que terapia, para mim, é essencial na vida de todo mundo. Se todos pensassem os travamentos da vida e as doenças, enfim, tudo, a terapia Deus deixou para que a gente possa usar para desenvolver. E eu vejo que é Deus direcionando todos, e a palavra de Deus, eu sou cristã, e a palavra de Deus, hoje, depois que eu entrei na área de terapia, eu entendo o que a palavra de Deus fala. A palavra de Deus, ela fala sempre no direcionamento das terapias. Então, eu fico muito feliz quando eu vejo uma história igual você contando, fico muito feliz que aconteceu também comigo. E, assim, eu não sou aluna ainda da Patrícia, mas eu já conversei com ela, você, e eu quero também que a Alice, para isso vai ser, não dependência emocional, mas uma mãezona, nem que vai pegar na minha mão, uma amiga, para me direcionar também, porque a gente precisa. E eu, como se diz, o meu inconsciente estava com o meu radar ligado, precisando de alguém, e atrair a Patrícia, nós se atraímos. Eu acredito nisso, porque era o que eu precisava e alguém para mim, como que fala, que vê que eu me sentiria bem. Então, a Patrícia, eu tive um momentinho com ela, conversando com ela, foi muito gostoso, foi muito bom, viu, Patrícia? Depois nós não conversou, mas me deu um direcionamento muito legal, muito bacana, estou muito feliz, conversei com várias pessoas também sobre você, tá todo mundo curiosa também, falei, não, calma. Então, assim, parabéns, viu, Kelly? Continua, não para, fico feliz e você vai conseguir. Você já conseguiu muita coisa, isso aí você está só no aperfeiçoamento para ir atrás dos seus clientes, você ter autoridade para você falar. E você vai sair, ó, 1000 na frente. Depois Amém. você vai olhar para trás e vai olhar e falar assim, nossa, jamais pensei que ia ser assim, é tão simples, né? É verdade. E cada vez que a gente tem uma vitória, a gente sente assim, eu pelo menos sinto assim, quando eu olho, eu falo, meu Deus, jamais pensei que era uma coisa tão simples, os pontos cegos da vida da gente, né, Patrícia, que a gente não... Exatamente. Gente, Deus deu banquete para a gente. A gente só pega migalha. Para que pegar sua migalha? Se Deus deu banquete, Ele deu banquete para todo mundo. Não é escolhido esse, não. Ele deu para todo mundo. Só que as pessoas, eles pegam só as migalhas. Por quê? Porque está no chão, é mais fácil. Exatamente. Entendeu? Então, todo mundo tem capacidade, todo mundo pode, todo mundo. O dia que a Kelly falou para mim assim, eu não tenho dinheiro para entrar, não dá para entrar, eu falei, você vai entrar.
Mas você vai. Você me chama no dia seguinte. Ela falou num domingo, eu falei, segunda-feira você me chama. Que você vai conseguir. E ela tá aí, ó, faz 2 anos. Fez todo. A Kelly fez todos os meus cursos, todos. Eu tenho vários. Ela fez todos. Ela mal anunciava, eu já falava que eu já queria. É. Todos. Kelly, sua profissão é linda. Obrigada. Você vai fazer Obrigada muitas pelo pessoas elogio, sorrir, mas viu? vocês estão tomando a decisão certa. Eu, para mim também, eu falo que as pessoas não é terapia, é o formato do jeito que a Patrícia fala, sabe? Eu tenho amigos também que não fazem o treinamento, mas faz uma terapia com ela, e depois me encontra e fala assim, Kelly, deu tudo certo, era aquilo mesmo, tudo que você falou, ela entregou para mim. Às vezes, assim, a pessoa faz poucos dias e vai e deslancha na vida dela. Eu fico muito contente de indicar a Patrícia. Valor do vitalício, Mari, você tem, eu vou ver aqui, você tem desconto, que você já é minha aluna, você tem desconto, eu te passo, Mari, agora de cabeça eu não sei, tá? Fica tranquila, eu te passo. Gente, tem mais alguma coisa? Eu vou jantar, eu não comi nada ainda. Eu fiz 30 marmitas pro meu filho e não comi, você acredita? Vou pôr nos meus stories lá as marmitas do meu filho que eu fiz. Fiquei até agora fazendo marmita para ele e eu não comi nada. Falei, agora depois que eu vou comer. Comi só uva. Fiz um curso de marmita também, viu, bonita? Já consegui fazer 50 marmitas nós que fizemos, deu tudo certinho. Não dava conta de... As marmitas que eu fazia azedavam. E eu consegui fazer as 50 marmitas congeladas e deu certo. Os meninos estão satisfeitíssimos. A gente fala de tudo, tá? No meu treinamento. A gente fala de tudo. A gente fala do dia a dia, de coisa... A Mari também faz, olha. A Mari também faz marmita. Gente, tem que fazer. Mas a minha questão é que eu não cozinhava. Não fazia nada. Quem cozinhava eram os filhos dela. Hoje eu cozinho. Gente, muito obrigada domingo que vem vai ter também, tá? Porque eu sempre faço no primeiro domingo de cada mês. Só que aí eu falei, quer saber? Depois do carnaval, eu falei, eu vou fazer. Aí por isso que eu abri esse domingo, mas eu sempre faço no primeiro domingo de cada mês. E não nessa terça, na outra terça tem a aula do treinamento, tá? Agora a gente vai ter mais coisas para fazer do treinamento, que a gente vai entrar com a sistêmica para vocês, tá bom? Gente, muito obrigada. Entra lá no meu Instagram, Marília, você vai ver bastante coisa lá, tá? E no meu YouTube, a Patrícia Rimbano também, tem bastante vídeo lá, tá? Obrigada, Patrícia, pelo convite. Ótima semana para vocês. Essa live maravilhosa.